Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo e a Maldição do Lago. Então, bora lá. Bom, o filme começa mostrando eles desvendando um mistério, só que não mostra quem é que tá por trás. Então, a cena corta e mostra eles uma semana antes, no caso, o último dia de aula. Parece até meio que o início de High School Musical 2, porque eles vão pra um emprego de verão também. Porque eles vão pra um clube que era do tio da Daphne. Então o Scooby-Doo, do nada, ele aparece tirando fotos. E o CGI dele tá pior ainda do que o primeiro filme. Tanto que ele quase não aparece nesse filme, ele só aparece em uma ceninha ou outra. Então, Salsicha, Velma e Scooby encontram Daphne e Fred se beijando dentro da van. E isso tudo tinha começado quando eles estavam procurando um fantasma dentro de um celeiro. Porque o Fred salvou a Daphne quando ela cai lá de cima, e aí começa um princípio de incêndio. E foi naquela noite que eles começaram a ficar. Então a Velma acha que isso pode afetar o grupo todo. E aí eles vão, né, o caminho lá para o clube, só que o Fred, como sempre, se perde. Então uma velha fala para eles não irem pro clube, porque ela tinha falado pros donos não construir lá, mas eles não ouviram. E ela diz que o monstro do lago vai voltar. Então eles chegam de fato no clube e são recepcionados pelo tio Thorne. E o turno deles começa às 6 horas da manhã. Então Salsicha vai tirar algumas de suas coisas de cima do teto da van e ele cai lá de cima. Mas a Velma segura ele antes dele cair. Então, tipo, o Salsicha meio que acha que rola um clima entre ele e a Velma. Aí eu tô tipo, não, filho, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. E sim, ele vai fazer isso. Ele vai tentar transformar Salsicha e a Velma num casal. Então ele conversa sobre isso com o Scooby e ele ri, obviamente. Então o Fred acha que ele só tá ficando com a Daphne e ela acha que eles estão namorando. Então a Velma quer ir perto do lago, né, pra poder estudar ele. E o Salsicha e o Scooby vão com ela. E ela acha um pedaço que parece ser uma pedra da lua. Só que ela começa a passar mal e eles vão embora. Então uma névoa estranha aparece no comitê de boas-vindas junto com um sapo gigante. Então acontece uma confusão gigante e a metade das pessoas que estavam no clube vão embora. Então eles vão começar a investigar sobre esse mistério e vão até um farol, que era de uma única pessoa que tinha tirado uma única foto do bicho, que era o monstro do lago. Eles não encontram ninguém lá dentro e eles saem pra procurar pistas. A Daphne vai com o Fred e o Salsicha vai com a Velma. E a Velma e o Salsicha meio que encontram o monstro do lago. Mas na verdade era só o cara dono do farol. E ele conta que só usou a lenda pra ganhar dinheiro e nunca viu o monstro de verdade. Ele conta que a lenda começou quando os primeiros colonizadores chegaram na cidade. E eles foram confrontados por uma mulher que dizia morar na caverna. E o nome dela era Wanda. Você roubou tudo de mim. Eu nem sei quem você é. E ela fala que a terra em volta do lago é toda dela. E que os colonos não fossem embora, eles iam pagar caro. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E eles não deram ouvido a ela, e um dia ela conjurou uma magia com seu cajado em um sapo, o transformando em uma terrível fera. Ela mandou ele atacar os aldeões, e dizem que os colonos a condenaram e foi julgado por bruxaria e queimado na fogueira. Então, no dia seguinte, Daphne vê Fred jogando golfe com os meninos, e o Salsicha vai pedir conselhos para eles sobre a Velma, mas ela aparece na hora. Então, a Velma descobre por câmeras de segurança que tem 2 fantasmas que eles precisam encontrar, né? Não era só um. Só que aconteceu um acidente e ela acabou estragando a imagem. E se eles quiserem, ela fica fora da turma porque ela não tá servindo pra nada. Fred e Daphne até tentam dar um conselho pro Salsicha sobre a Velma, mas eles acabam discutindo. E de noite o Salsicha e o Scooby vão fazer um lanchinho, mas o Salsicha acaba indo atrás da Velma. E o Fred vê a Daphne jogando tênis com outros caras. E voltando para o Salsicha, ele encontra um sapo gigante. E Fred, Daphne e Salsicha até tentam soltar a máscara do monstro, mas aquilo ali não parece ser uma máscara. Então o Scooby salva o Salsicha do monstro, mas ele encontra outro pedaço da pedra da lua. Então uma mulher que parece ser uma bruxa dá uma bronca na criatura enquanto Fred e Daphne estão disfarçados e veem tudo. E o tio da Daphne começa a querer fechar o clube. E depois o Salsicha, Daphne e Fred vão procurar a Velma e ela estava dormindo na areia da praia. Ela foi caminhar na noite anterior e que o nevoeiro apareceu. Então ela acha que se perdeu, porque ela estava esperando o nevoeiro passar e acabou dormindo no chão da praia. E então começa a aparecer meio que umas verrugas na mão dela. Então Daphne acha que o fantasma tem alguma coisa a ver com o barco rosa que eles viram no cais no dia que estava chegando no clube. Só que o Salsicha chama a Velma pra sair e ela nega por eles estarem no meio de uma investigação. Mas até que ela aceita depois de eles saírem à noite. Então o Scooby quer ir no encontro junto com o Salsicha, mas ele não deixa e o Scooby se sente sozinho. E no início do encontro tem aquele clima meio estranho, tá ligado? Entre o Salsicha e a Velma. E ela não se sente a mesma depois que chegaram no clube. Só que quando aparece o garçom era o Scooby-Doo. E o Salsicha manda ele embora, mas ele não vai e
acaba acontecendo uma grande confusão. E o Salsicha deixa cair um pedaço da pedra da lua que ele ia dar pra Velma. Então ela pega a pedra e vai embora. E chegando no cais, Fred e Daphne entram no barco rosa e encontram pegadas dentro dele. Eles a seguem e encontram um monte de jornal velho. E Fred descobre que a bruxa foi destruída, mas o cajado dela não. E que a Wanda também tinha filhos. Então o monstro prende Daphne e Fred dentro do barco. E a água começa a entrar. Então eles acabam tendo uma DR dentro do barco, onde estava afundando, e acabam terminando. Só que eles conseguem sair de lá depois. Então o Salsicha descobre que se pegarem o nome da lojinha que eles encontraram, aquela velha, antes deles chegarem no clube, pegar o nome da lojinha e botar ao contrário, dá o sobrenome da Wanda, que era a bruxa. Então eles vão até a casa da velha, sem a Velma, e encontram a fantasma lá. E essa é a casa do início do filme, então a gente vai saber o que aconteceu lá no início. Então eles perseguem a bruxa pela casa, e quando eles a desmascaram, é a Velma. Só que ela estava possuída pela Wanda, surpreendendo um total de 0 pessoas, obviamente. Então ela faz eles dormirem e some. Então a velha no início do filme aparece dizendo que ela deve ter encontrado todos os pedaços cajados que foram enterrados. E era por isso que a Velma queria sair da turma. E eles até querem ir atrás da Velma, mas a caverna que a Wanda morava, ela tá subaquática. Então a velha arranja roupa de mergulhos pra eles. O roteiro aqui é excelente, né? Botando a velha só pra arranjar roupa de mergulho pra eles, mas beleza. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. E a bruxa tava criando outros monstros. Então o Salsicha tem um plano e ele faz com que os monstros da bruxa vão atrás do Scooby, Daphne e Fred. Inclusive o Fred sem camisa nessa cena, beleza, né? Mas ok. Então o Salsicha meio que manda um discurso no Jutsu pra Velma, pra ver se a bruxa sai do controle dela, até cantando uma música, inclusive. E o Fred faz um pedaço da caverna cair em cima dos monstros com um soco. Falei, valeu, super-herói, forte ele, não imagina. E aí, nesse meio tempo, foi quando o Salsicha começa a cantar uma música pra Velma, e ela também começa a cantar tentando se livrar da bruxa. Então a Velma quebra a pedra da lua e a bruxa para de possuir seu corpo. E o Scooby quebra o cajado antes da bruxa conseguir finalmente sua vingança. Então ela e os monstros somem e a Velma e o Salsicha se beijam. Mas foi sem química nenhuma porque eles não têm nada a ver. Eu tô tipo, mano, se você inicia tentando fazer eles virarem um casal e depois desiste do nada, pelo amor de Deus, coisa horrenda. Então depois que eles resolveram o mistério, várias pessoas queriam agora ir pro clube. E eles acabam ganhando um cheque de $10 mil. E agora eles finalmente fundem a Mistério S.A. E o final é uma formação de banana terrível, com todos eles hippie e o Salsicha cantando do nada. Beleza, o final foi horroroso, o final horrendo, pelo amor de Deus. E tipo assim, até que eu tava achando o filme legal, mas no final ele cagou com tudo. Porque tipo assim, mesmo os aparecendo há pouco, eu falei, cara, o CGI não tá ruim, ele deveria ter tanto orçamento. Até aí, beleza. Por mais que o nome do Scooby esteja no filme. Mas no final ele foi com Deus. Tanto que eles desenvolveram o Fred e a Daphne no início todo do filme pra eles ficarem juntos. E aí eles ficam com ciúme um do outro o filme todo, pra eles decidirem no final, não, vamos ser só amigos. A mesma coisa com o Salsicha e a Velma, que o Salsicha descobre que tá apaixonado por ela. E aí quando eles se beijam, descobrem que não tem nada a ver. Mano, a ideia já é ruim fazer eles virarem um casal. Ficou pior ainda quando eles falam, gente, não tem nada a ver, vamos só ser amigos. E aí o Fred e a Daphne concordam também, vamos ser só amigos também. Pelo amor de Deus, inclusive tá caindo muito de chuva aqui, mas ok. E fora que a Velma também, como bruxa, era muito óbvio, porque ela sumiu o tempo inteiro do filme. Igualzinho o Scooby. Cara, eu só vou dar um 5 pra esse filme, porque deve existir filmes piores. Inclusive, não sei se o próximo vai ser Daphne e Velma, mas eu acho que esse pode ser o pior. Porque muita gente fala mal dele, mas eu não sei, porque eu não lembro. E esse filme que bebe muito da fonte, né, de High School Musical 2, como eu falei lá no início do filme, e também dos Feiticeiros de Waverly Place. Eu queria que você e papai jamais tivessem se conhecido! Mas é isso, o vídeo foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!